Volta tudo, recomeça tudo a aula. Eu vou passar 1000 por hora aqui, ó. Caramba, vacilei, ó. A gente está falando de Pilatos. O nosso texto principal aqui é João 18:37. Então você é o rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu disses que eu sou o rei. De fato, por essa razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aqui tem os objetivos que nós temos para absorver na lição de hoje. Vamos falar a respeito de Pilatos. Então tem relatos históricos aí e bíblicos a respeito de Pilatos, inclusive de Flávio José, um dos maiores historiadores aí não cristãos que fala de algumas características do cristianismo nas suas obras. Aqui conta um pouquinho como, quando e como o Pilatos exercia a sua função, né? Ele era uma espécie de governador aí que respondia para o imperador Tibério. Enfim, ele tinha a missão de manter a ordem lá na região da Judéia. Nós fizemos a primeira aplicação aqui dizendo que nós também somos imperadores, nós somos representantes do céu aqui na Terra. E aí tem a primeira aplicação aqui. E aí, beleza, chegamos na parte de algumas características que nós vamos elencar de Pilatos e para poder conversar. A primeira é o autoritarismo. E o Samuel ia explicar como ele enxerga o autoritarismo na igreja do século XXI, se ele já viveu algum caso ou coisas do gênero. Diga aí, Samuel. Pode desligar o 2x agora. Então, o mais comum é a religiosidade, né, de usos e costumes, né, da igreja cristã. Acho que impõe muito que não é mais religioso de costume mesmo da igreja, da placa da igreja, da religião, da doutrina, no caso, né? Eu acho que é o que mais afeta ali muita gente. Principalmente quando é feito de forma impositória, né? Eu já comentei isso com vocês. Até a página 2 não tem pecado, tá? Em você usar saia, em você não usar maquiagem, você não cortar o cabelo. Essas coisas que as pessoas faziam aí, até a página 2 não existe pecado nisso. Onde consiste o pecado? Em você achar que você é o único certo por estar desse jeito. Pode falar, Rogério. Ô Fabio, mas será que eles não usam essa forma como uma forma de organização? Sim, então, por isso que eu estou dizendo, não existe pecado nisso. Você pode ter, sim, quando a gente vai assistir o nosso time, a gente vai dar cor do nosso time, e jamais a gente vai com a cor diferente. Então, assim, pode sim, por que não? A galera aí são de algumas seitas, né? Tem a galerinha que vai arrumadinha com o nomezinho aqui, a igreja da tia lá tem a beca. Não tem pecado nisso, não tem. O pecado tá em achar que isso tem algum tipo de poder, né, faz alguma diferença significativa, e que as pessoas que não aderem a esses costumes estão erradas. Se a pessoa que adere a esse tipo de comportamento tem isso claro na mente, que isso aqui é só um costume, não tem valor espiritual nenhum, e que as outras pessoas que não aderem a esse costume estão tão cristãs quanto ela, acabou, tá tranquilo, tá de boa, podemos viver em paz aí. Mais alguma citação, pessoas, a respeito de autoritarismo? Mas infelizmente isso aí virou muito assim. Muitas pessoas não ficavam na igreja por causa disso, né? A Deus e Amor mesmo falava se você tivesse bigode, já se esconder atrás do bigode. Você entendeu? Tipo assim, que você tem que estar sempre com a barba feita, entendeu? Porque senão o diabo se esconder atrás do seu bigode. Que história é essa, entendeu? É umas coisas bem, bem estranhas, né? E a pessoa tiver a mente aberta, ela acha que tudo é pecado e vai seguir aquela doutrina, aquele jeito que eles impôs, né? Que ele colocou ali para as pessoas seguir. E na verdade eles nem Exatamente. seguem, né? Nem o pastor da Deus e Amor falar que não podia televisão na casa dele tem uma baita na televisão. Você entendeu? Tipo assim, uma coisa que não condiz, né? E a gente entende a diferença entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, né? O que é humano sofre mutações com o passar do tempo.
No começo era o saião, que as irmãs costuravam, depois a saia foi subindo, depois não podia maquiagem, agora pode a maquiagem leve, não podia unha, agora não pode uma unha muito chamativa, mas pode unha. Ah, não pode barba, mas já pode bigode. Ah, pode barba, mas a barba baixinha. Então sempre vai se adaptando, porque é uma coisa completamente humana. Milena falou, a igreja do véu serviria de exemplo o fato de homens e mulheres não poderem sentar juntos de forma alguma. Exatamente, exatamente. Mais uma vez, não tem pecado nenhum. Usar o véu, sentar separado, não tem pecado nenhum. A questão é achar que isso tem algum valor espiritual e achar que as pessoas que fazem diferença disso são menos crentes que você. Esse é o ponto. Em relação a, quiser, sei lá, fazer um uniforme padrão aí e qualquer coisa, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. A questão é entender. É moda, não tem nenhum fator espiritual envolvido aí. Oi, Vitória, paz do Senhor, vi que você chegou aí. Pilatos. Eu ia falar. E exigir os 10% é autoritarismo ou não? Sem a devida explicação, é uma forma de autoritarismo, até porque eles usam muito de manipulação para conseguir extrair esse dinheiro aí. Mas se souber ser explicado, conversado à luz das escrituras, não tem problema nenhum fazer apelo, tirar oferta ou qualquer coisa do gênero. Mas precisa ser explicado à luz das escrituras também. Mas do jeito que é feito pela maioria das igrejas, especialmente neopentecostal, é abuso. Literalmente abuso, é um abuso psicológico. Segunda peça aí, falamos de autoritarismo, vamos falar de arbitrariedade. Pode falar, Nilson. Então, sobre os 10% que o Rogério comentou aí, isso aí eu vi na Bíblia que é bíblico, isso aí, os 10% é bíblico. É tanto que tem pessoas católicas que pagam o dízimo 10%, porque elas sabem que está na Bíblia, está escrito ali que Deus deixou essa determinação. Mas não é obrigatoriamente você, tipo, não ter e você falar, estou em pecado porque eu não dei o dízimo. Ai, estou em pecado porque eu não fiz isso. Ai, estou em pecado, sabe? Tipo assim, não é para Deus isso não é tão importante, entendeu? Isso é mais para o homem. É que assim, esse é um outro tema que nós iremos gastar uma energia significativa. Talvez tenha algum material que a gente fale sobre. É que os 10% é em uma situação específica, de algumas situações específicas, na verdade, que aconteceram no Velho Testamento. O que a gente enxerga Jesus, especialmente os apóstolos, fazendo é recolhendo ofertas sem nenhum tipo de marcação. O que eles pedem é para a gente dar com alegria, sem tristeza. Não existe uma marcação específica. As pessoas continuam usando os 10% do Velho Testamento porque é mais fácil fazer conta até, né? 10% de qualquer coisa é muito fácil de fazer conta. Mas não é estritamente definido, precisa ser 10, 5, 20, 30. O que os apóstolos ensinam é, deem com alegria, ajudem a obra do Senhor, ao Evangelho crescer. O texto lá de Gálatas, que o pessoal gosta de usar, né? Ah, você não rouba a Deus, aquilo que você semear você também vai plantar e etc. Não existe nenhuma questão mística nesse texto. Eu vou até, fazer um parêntese sobre para comentar. Eu lembro que no culto da minha consagração, eu ministrei sobre oferta e ministrei exatamente esse texto. Lembro claramente. O texto de Gálatas, eu não lembro qual versículo e capítulo exatamente, fala alguma coisa desse tipo, né? Que você não pode roubar a Deus, enganar a Deus, que aquilo que você planta, você também colhe, aí fala plantar na carne, colhe sei lá o que, no espírito, colhe sei lá o que. Não existe nenhuma questão mística nesse texto, existe uma questão lógica e uma lógica divina. E eu lembro que eu falei a respeito do dinheiro e da relação com a igreja, dizendo que a partir do momento que você semeia financeiramente na igreja, não significa necessariamente que automaticamente existe um racional do céu para fazer aquilo voltar para você. Não existe um cashback divino. O que vai acontecer quando você oferta regularmente na sua igreja, digamos que nós 8 aqui da Reviver de São Paulo, 8, 9, estamos em plena condições de contribuir de maneira abundante e regular.
o que vai acontecer? Estamos semeando. O que vai acontecer? Teremos cadeiras novas, teremos um ar-condicionado, teremos tráfego pago, teremos uma frente melhor. Esse é a colheita daquilo que você está plantando, entende? Não é E aí sim você será abençoado, porque nós vamos deixar a igreja numa condição melhor para receber pessoas, vamos avançar no evangelho, o reino de Deus vai ser avançado e aí você vai estar colhendo bênçãos para o reino dessa forma. Pode falar, Rogério. Um exemplo é a Universal, né? A Universal, todo mundo dá mais de que 10% lá, com FEIs, ajuda felicidade, e você cresceu demais o Universal. Quem é membro da igreja mesmo, eles dão lá por dar mais de que 10%, dá o que dá lá e eles vão crescendo lá, as obras deles, a ajuda deles lá. É tudo. O grande ponto. Ajudar os próprios. De fato, Eudres, a gente alcança mais pessoas e ajuda os membros com a arrecadação com o que a gente está plantando. O grande ponto da Universal é que assim, a gente não. Infelizmente, né, não se justifica coisas ruins com coisas boas. A forma de crescimento não é orgânica, né? E assim, dependendo do ponto de vista, a gente consegue enxergar perfil de seita na igreja por conta dessa extração exagerada. Tem pessoas que têm uma relação com... E assim, uma coisa precisa ficar muito clara. Tem pessoas de Deus em toda e qualquer denominação, tá? Tem pessoas de Deus e de fé na Universal, na Plenitude, sei lá o quê. Mas a organização em si é corrupta. O Edir Macedo enriqueceu tirando o dinheiro das pessoas. Aqueles depoimentos que a gente escuta lá, e quando não são falsos, é 1 para 100 que não ficou rico, não ficou empresário, não ficou milionário. Pode falar, Ederson. Eu acredito que tem gente até que pode ser salva até da Umbanda mesmo, porque às vezes ela está sendo mais sincera ali, assim como Jesus passou pelo povo, a parte do povo lá que era do pagão, né, e reconheceu a fé da mulher, estava pedindo um milagre e tudo. Mas ela estava sendo sincera ali, né? Então, às vezes, Deus, acho que tem até uma frase, né? Deus se espanta com a hipocrisia de um santo do que a honestidade de um negocinho. Se a pessoa... Depende, né? Então... Se a pessoa para entrar na Umbanda fizer algum pacto aí disso aí. Então, aí assim, independente da trajetória ou da crença da pessoa, é fundamental, e isso é básico, extremamente básico da nossa fé, ela precisa reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, ponto. Se isso não acontecer, ela pode ser a mais sincera que for, nós já exemplificamos isso, não sei se foi em ministração em aula, mas ela pode ser a mais santa que for, ela pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se ela não reconhece Jesus como suficiente, como Senhor e suficiente Salvador da sua alma, que ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, não adianta, não adianta. Pode ser o que for, não adianta. E aí, Rogério, pode ser, a pessoa pode ter matado 500 bodes, pode ter feito o que for. Se em algum período da vida dela ela sinceramente reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, seja no último instante da vida dela, se é sincero, Jesus estende a mão e salva ela. Pode falar, Nilson. É isso mesmo. Não importa se ele é da católica, macumbeiro, de onde ele seja. Se ele se arrepender no último momento, no momento que ele tem a consciência que ele reconhece que o Senhor Jesus é o Salvador, ele vai ser salvo. Você não viu o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, um se arrependeu no último momento lá e o outro ficou lá zombando. Um teve fé e o outro não. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que mas é bem sincera mesmo. Mas sobre isso aí dos 10%, muita coisa, não só a Universal, como a R.R. Soares também, cresceu tudo assim, através da igreja, entendeu? E muitos pastores abrem igreja nesse sentido de querer ficar rico, de querer ter ganhos em cima daquilo que ele abriu, entendeu? Da igreja que ele abriu. Exatamente. Bom, seguindo aqui, arbitrariedade.
Ele tomou para si a prerrogativa de escolher os sumos sacerdotes, como se fosse um cargo político, e confiscou as vestes sacerdotais, ricamente ornamentadas, cedendo-as apenas em ocasiões festivas. Percebe? Aqui ele toma. Deixa eu ver se tem aplicação. Tem. Percebe que aqui ele toma uma decisão que é completamente desnecessária, apenas para demonstração da sua arrogância e autoridade. Ele não tinha autoridade para definir quem era sumo sacerdote, não tinha por que ele reservar as vestes e só liberar nas ocasiões festivas, mas a altivez sobe a cabeça do homem, a autoridade sobe a cabeça do homem, ao ponto dele achar que pode de tudo. Coloquei a aplicação aqui porque, apesar que muita coisa que a gente falou se assemelha, né? A partir do momento que a autoridade, a partir do momento que a relevância sobe para a cabeça, eu sou o pastor, e aí ser pastor não é suficiente. A pessoa precisa se autoconsagrar bispo. Aí ser bispo não é suficiente. Aí a pessoa precisa se autoconsagrar bispo dos bispos. Aí não é suficiente. Aí chega lá no apóstolo, no anjo, no sacerdote, não sei lá o que for. A questão é pura manifestação de ego, pura manifestação de arrogância. Eu não vou abrir aqui para aplicação porque o exemplo que vocês deram aí também se aplica a esse aqui, tá? Terceira peça do nosso quebra-cabeça chamado Pilatos é a corrupção. Ele assumiu o controle da tesouraria do templo, desviando fundos para construir obras públicas. Entre elas, um arqueduto de 40 km, do qual se orgulhava como glória de sua administração. Corrupção, tem muito na igreja? Acabamos de citar também, né? Caramba, a gente citou todos os exemplos possíveis no primeiro exemplo aí. Tem, muito, muito. Já vivi na pele, já arrumei treta na igreja por causa disso, por causa de pastor que não queria assinar o fechamento lá do caixa, pastor que queria o dinheiro das ofertas, pastor que desviava a cesta básica para que ele queria. Já passamos sobre tudo isso. Pode falar, Rogério. Não, eu ia só falar que tem uma série boa na Netflix chamada Greenleaf. Ela fala sobre isso. Nossa, é que assim, né? Greenleaf, eles juntam todas as coisas podres possíveis e colocam num lugar só. É terrível. É terrível. Não assistam com crianças, tá? É uma série quase... Apesar de uma série de temática cristã, tem algumas cenas mais 18, porque tem... Imagina, todos os problemas possíveis das igrejas eles colocaram numa igreja só. É uma igreja americana, né? Coordenada por uma família. Então tem o patriarca da igreja, que é o pastorzão lá, e aí os filhos, os cunhados, as filhas, e aí tem uma filha... Eu não assisti tudo, tá? Eu assisti só o começo aí de uma temporada ou outra. A filha volta, né, que é uma filha meio rebeldezinha, volta aí pra igreja e tá uma loucura. E tem assim, nos episódios que eu assisti, tinha adultério, tinha pastor com conflitos com sua sexualidade, tinha roubo, tinha, que mais? Sei lá, um monte de coisa desse gênero, tudo numa igreja só. E numa mega igreja americana. Tinha disputa de ego, né, porque eu lembro que os caras disputavam lá pra ver quem ia pregar no domingo. Era uma loucura. Diga aí, Nilson, mas ó, de verdade, é muito boa. É uma série que vale a pena assistir. Causa incômodo, né, em nós, porque é uma série cristã, nós somos cristãos, e a gente pode encontrar isso aí na igreja do lado ali. Então causa um certo desconforto, mas vale a pena assistir. Nilson, depois Samuel. O último pastor que que o Rogério estava congregando, o pastor Robson, ele é um bom pregador. Ele é um cara muito bom em teologia, professor mesmo, dá aula em faculdade e tudo mais. Aí ele inventou de abrir igreja. Eu até falei para ele, não vai dar certo isso, porque é o seguinte, você que é pastor itinerante, ele não dá para certo para ser pastor de igreja, porque a igreja é diferente, entendeu? Tanto que não ficou nem 2 anos, não deu mais de 2 anos, não ficou 2 anos. Ele na epidemia falou que orou a Deus, que Deus mandou ele abrir a igreja Claro, e tudo os irmãos mais. não davam Tal. dízimo. Ele não cobrava o dízimo, Fabio. Aí ninguém Não dava. não é só isso, não. Ele não tinha muito compromisso, Rogério, Rogério.
Rogério, ele não tinha muito compromisso, ó. Ele combinava de fazer uma coisa, não fazia porque faltava fulano. Aí ia fazer outra coisa. Ah, mas eu não vou hoje não, deixa para outra semana. Aí não ia também, entendeu? Tipo assim, ele não tinha compromisso com a igreja em si, entendeu? É tanto que os últimos cultos ele estava fazendo o quê? Deixou de dirigir a igreja, de pregar na igreja dele nos domingos, botou os cultos de domingo de manhã para domingo à noite ele ir para outras igrejas pregar. Você entendeu? Tipo assim, não tinha muito compromisso com o que ele queria na vida, entendeu? Eu acho que ele queria enriquecer, mas não deu certo, não. Mas a igreja tava cheia, só que ninguém dava o dízimo. Aí fechou por problema financeiro. É um problema também, né? As pessoas vão lá pra ouvir e aí não ajuda, né? É complicado. Diga aí, Samuel. Fabio, na igreja existe muito lavagem de dinheiro, crime organizado também, já vi muita história aí. Principalmente no Rio de Janeiro, ali onde as facções dominam. No Rio de Janeiro tem traficante evangélico, viu? Então, Eles não deixam abrir terreiro de umbanda nem nada do gênero, não. Só pode igreja lá, os traficantes evangélicos. então aí É o surreal. criminoso meio que fala que sai da igreja e sai do crime, né? Para sair do crime tem que ter uma outra função que é ir para a igreja. Aí esse criminoso vira um pastor e esse pastor começa a ter ligação ali com o crime e começa a lavar dinheiro pro crime, porque vira uma... A igreja não paga imposto, né? Então vira uma instituição de caridade meio assim, né? Aí, tipo, para lavar dinheiro todo ano ali pra instituição que é a igreja. Exatamente. Quarta peça, opressão. Então, só para refrescar aqui, ó, falamos sobre autoritarismo, arbitrariedade, corrupção e opressão. Durante uma festividade religiosa em Jerusalém, na qual se fez presente muitos judeus, se manifestaram contra o uso das ofertas para fins políticos. Pilatos respondeu com uma espada, mandando matar dezenas de adoradores no pátio do templo. Percebe? Hoje, século XXI, a opressão nas igrejas, né? Coloquei a aplicação? Coloquei. Talvez não se reflita com espadas, apesar de que eu acho que eu printei uma notícia. Deixa eu só ver se eu printei de fato. Não, eu não printei. Eu acho que eu só curti. Foi em alguma cidade do Nordeste, onde duas moças saíram da igreja de um rapaz, de um senhor, e abriram outra igreja e levaram a galera. O que ele fez? Matou uma das mulheres. Ou uma ou as duas, eu não lembro. Literalmente. Então talvez, ok. É um caso isolado? É um caso isolado, mas a opressão existe sim por parte de pastores através da manipulação psicológica. Cobertura espiritual. Se você sair daqui, você não vai ser abençoado. Enfim, tem que estar na minha cobertura espiritual lá e coisa. Esse negócio de cobertura espiritual eu vi muito na comuna, muito. E nem era por maldade, tá? É por má interpretação bíblica mesmo. Em outros lugares é pura maldade mesmo. Se você sair, já era, tá ferrado e qualquer coisa do gênero. Diga aí, Samuel. Oi, então teve uma questão, acho que mês passado, né? Do pessoal do Congo lá, que teve 70 corpos encontrados lá na igreja, mortos por... Tem casos isolados, né? Hoje em dia é bem casos isolados, assim, que a gente tenha conhecimento, né? Porque é muito mais afastado do Brasil. Mas no Brasil é uma coisa mais mentalmente, né? Uma opção Ah, mentalmente. sim, sim. Aí a gente está falando de uma opressão que vem de fora, né? Que aí a gente já transveste para perseguição. Se vocês derem um Google aí, em janela 1040. O que é janela 1040? Sabe que o globo terrestre ele é dividido, né? Por, eu não lembro o nome daqueles risquinhos que são assim e assim, que tem latitude e longitude. Isso. Janela 1040 é a medida lá de latitude e longitude onde se concentram os países com maior perseguição de evangélicos. Aí a gente já como eu falei, já evolui de opressão, que é de dentro para fora, para perseguição, que aí tem essas coisas aí que o Samuel falou, gente morrendo aí a rodo simplesmente pelo fato de ser cristão. Diga aí, Rogério.
Fabinho, uma dúvida. Você acredita em maldição de pastor? Não. Ele fala, se você sair daqui, eu vou te amaldiçoar, tal. Uma das, digamos assim, que um dos presentes que a morte de Cristo nos proporcionou é que ele leva sobre si toda a maldição. Todo o castigo está sobre ele, toda a maldição estava sobre ele. Então, não, essas palavras nenhuma tem poder algum. Até porque ele é pastor, ele vai amaldiçoar em nome de quem? De Deus? É Deus que vai amaldiçoar a pessoa? Não faz sentido, tá? Não existe isso não, pastor e... Enfim, nada do gênero que amaldiçoe ninguém. Maldição hereditária, essas paradas tudo aí. Cristo leva na cruz toda a maldição. Toda a maldição está sobre ele, então não tem mais nada que sobrou para a gente, graças a Deus e a Jesus. Mais alguma observação sobre opressão? Quinta peça, insensibilidade. Chegou ao extremo. Eita! Chegou ao extremo de executar um grande número de samaritanos, que se reuniram no Monte Gerazim, iludidos por um falso profeta que prometia revelar onde Moisés escondera os vasos sagrados do Maná. É engraçado porque isso aqui se repete muito, né? Profetas prometendo uma série de coisas, ou falando que Jesus vai voltar em tal data, e leva pessoas literalmente à morte. Nós temos aí 2, 3 casos famosos na história. Joseph Smith, mais uns 2, teve um que o cara levou as pessoas dizendo que Jesus ia voltar, não voltou, ele convenceu todo mundo a se matar pra ir pro céu. Então, assim, o negócio é louco. Marçal. Marçal é outro também que leva a galera aí pra perdição. Mas Pilatos, você não acredita em nenhuma profetização de ninguém? Então, eu recentemente eu tenho ouvido bastante, tenho estudado um pouco sobre continuidade de dons, né? Tem a galera que é cessacionista, que acredita que todos os dons se encerraram aí na era apostólica e acabou, não existe mais nenhum tipo de manifestação sobrenatural nesse sentido. Existe a galera continuista, que acredita que todos os dons seguem normalmente, e tem uma galera ali do meio termo, que ainda não está bem definido, que acredita que os dons continuam, mas de forma diferente. Eu estou tentando me achar nesse meio termo. Eu acredito sim que existem profecias, porém, assim, de cada 100 que a gente escuta por aí, uma talvez seja de fato real. A grande maioria é muito endossada pelo emocionalismo. Tá? Eu acredito que Deus pode falar com pessoas através de sonhos, que Deus pode usar pessoas para falar com outras, mas eu acredito que isso é cada vez mais raro, dada a frieza do nosso coração, dada a nossa incredulidade e mais uma série de coisas. E eu acredito que tem muitas pessoas que forçam isso de diversas formas, entendeu? Então, assim, resumidamente, acredito sim, mas eu mantenho meus 2 pés atrás sempre que eu ouço alguma profecia a meu respeito. Melhor critério que existe é esperar. Esperar. Se for de Deus, vai rolar. Eu também penso assim. É pôr na peneira. Exatamente. Pilatos, insensível como era, tomou aquele ajuntamento como ameaça de rebelião, os atacou sem misericórdia, os samaritanos. Quem fez mau uso da autoridade que lhe foi conferida acaba cavando sua própria sepultura. Por tantos desmandos, o próprio imperador voltou-se contra ele, que foi removido para Roma e acabou condenado ao suicídio. Eu escrevi errado. Isso mesmo, seu castigo foi dar fim à própria vida. Será que vão relatar isso lá em The Chosen? Quem é Pilatos tirou a própria vida? Ele foi condenado a se matar. Eu achava que o anjo tinha matado ele, tinha enfiado a espada nele e virado um monte de seta, comendo ele vivo lá. Não sabia disso não também. Eu acho que é isso aí, Fabinho. Não foi não? Tá errado isso não? A gente pode ver, o Eusébio, que é historiador, relatou dessa forma. Deixa eu ver aqui, calma aí. Vai seguindo. Sim. Sobre insensibilidade e tomada de decisão ruim, tudo tem consequência, né? A aplicação não precisa ser mais óbvia do que essa, né? Aquilo que a gente fala sobre lei da semeadura
também é um organograma natural das coisas. Pode falar, Samuel. E insensibilidade espiritual existe? Com certeza, com certeza. Inclusive profético, tá? Jesus enfatiza e fala que com o passar do tempo o amor de muitos esfriaria. Nossa relação espiritual com Deus se extingue com o passar do tempo, obviamente, né, se não tiver medidas para a gente tomar. E aí, de fato, a gente não desfruta de uma relação de fato espiritual. Pode falar, Dê. Tá certo. Pilatos e Herodes. Herodes foi o que morreu com a espadada do anjo lá no golpe de Blasfêmia. Boa, valeu. Nossa, checagem ao vivo, hein? Muito bom. Enfim, primeiro ponto aqui desse comentário é esse, né? Tomar cuidado com essas orientações mirabolantes de falsos profetas, querendo levar a gente para situações perigosas assim. Marçal também matou um, né? Puxou um nego para correr lá igual um doido, o cara infartou. E fazer mau uso do seu poder de decisão, da pouca autoridade que nós temos aí, acaba acarretando consequências para nós. Percebe? Lei da semeadura é algo estruturalmente natural. Não é porque você fez o mal A que o mal A ao quadrado vai acontecer com você. Não, tá aqui, ó. Qual relação tem de Pilatos, das relações, das decisões erradas de Pilatos, do autoritarismo e etc., com um próprio suicídio? Não tem, não é mágica isso, é lógica. Né? Ele fez um mandato tão ruim que ele foi condenado aí a se matar. Que cena deplorável é ver um homem vestido de grande autoridade agindo sem princípios espirituais. Sua grandeza atrai tentações e, se não tem o respaldo divino, não só trata mal a muitos como também a si mesmo. Procuras tu grandeza? Não as procure. Pilatos, homem das decisões erradas. Veja bem, a gente fez um panorama aqui a respeito da parte comportamental de Pilatos. Agora vamos ver a relação bíblica dele aí. Ele deteve em suas mãos toda a possibilidade de ser bem-sucedido na administração imperial. Contudo, sua arrogância o arrastou para baixo. Devido às suas decisões insanas, foi perdendo um a um o apoio dos possíveis aliados. Os líderes judaicos, o rei Herodes de Antipas, irritado com a morte samaritana de seus súditos, e até mesmo o imperador pelas constantes reclamações dos contribuintes. Mas certamente sua pior decisão foi tomada quando agiu injustamente contra o único homem que poderia salvar a sua vida, Jesus Cristo. Só fazer um parênteses, Se Pilatos não o fizesse, não o entregasse para os judeus lá, de alguma forma Jesus ia ser condenado e crucificado, tá? Não ora pela mão dele, ora pela mão de outro. Lembrando que é disso que a gente fala quando a gente entende a mesma situação que a gente falou de Judas. Alguns fatos precisavam acontecer, mas não necessariamente precisava ser com aquela pessoa. O caso de Pilatos foi isso, ele não foi, e ele também foi muito avisado, principalmente pela mulher dele. O castigo aí foi a consequência. O Deus Eterno leva a sério as decisões que você toma a respeito do seu filho amado. Deus bem sabe quando dizemos sim e quando dizemos não àqueles que se entregou por nós na cruz. Diga aí, Samuel. Então, Fabio, para mim o Pilatos foi muito pela cabeça da população, né? Ele teve uma opinião própria ali. Eu acho que nossa vida condiz muito com isso aí. Se a gente for muito pela opinião dos outros e não se aprofundar, ainda mais em questão religiosa, não se aprofundar na verdade, a gente nunca vai ter uma verdade própria, né? Alguém mais tinha levantado a mão? Eu não tinha visto. O Dedê levantou também. Não, eu ia falar que ali foi igual acontece hoje em dia, quando um juiz manda para júri popular. Só isso, eu acho. De certa forma. Pilatos, convicto da verdade, decidiu-se pela mentira. Observe bem esse Pilatos, pois de certa forma representa aqueles que, embora convencidos da verdade, escolhem a mentira por comodismo ou interesse. Pilatos foi orientado e assim, eles levavam muito a sério. Cultura grega, esse negócio de sonho, a mulher dele sonhou, falou, olha, estou sonhando com esse cara há vários dias, se mete disso, não condena ele não e tal. E ele, ciente do que estava certo, inclusive
ele fala, né, não achei acusação nesse cara e tal. Mesmo assim, decidiu pelo lado errado para satisfazer a vontade do povo. Antes, seus olhos ante seus olhos estava o único homem capaz de inquietar sua alma. Sentiu-se interiormente convicto da inocência e da dignidade daquele réu, pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Está registrado em Mateus 27:18. Olhou para Jesus e se comoveu, mas também olhou para a multidão ameaçadora e estremeceu-se, não por medo dos judeus, mas por temor de perder o seu prestígio. Então deixou que a arrogância falasse mais alto do que a consciência. Jesus, conhecendo o que se passava no coração de Pilatos, procurou motivá-lo a tomar a decisão acertada, alertando: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas ele preferiu se esquivar na petulância e replicou: que é a verdade? O fato é que não queria dar chance à verdade, visto que, com isso, teria que reconhecer o seu erro. Tem gente que é assim, né? Morre abraçada com a sua decisão errada e não reconhece nem a pau. Diga aí, Samuel. Por exemplo, os católicos, eles não reconhecem que Jesus é o Salvador nisso daí. Seria um exemplo também, né? Assim, de um modo geral, o católico reconhece. O que ele não reconhece e tenta ludibriar é que ele coloca Jesus em mais algumas coisas para salvar ele. Né, mais Maria e tudo mais, aquela coisa toda. Eles tentam usar nomes diferentes, né? Eles falam, não é idolatria, é hiper alguma coisa, é hidrolia, hiper sei lá o quê. Não, a gente não... Mas assim, é um negócio tão enraizado que é só Jesus mesmo para tratar. É difícil. Pilatos, convicto da verdade, decidiu pela mentira. Com o coração dividido, escolheu os interesses pessoais. Somente seu coração agitavam-se em prol da absolvição, pois percebia algo de extraordinário naquele homem. Sua convicção foi ainda mais fortalecida com o argumento usado pelos acusadores. Este homem afirma ser o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Pesava-lhe ainda a advertência da sua esposa: não te envolvas com esse justo, porque porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Meu Deus, eu acho que mais chance do que Judas foi Pilatos, né, que teve, porque é impressionante. Curiosamente, o final dos dois foi parecido, né? Com o coração dividido entre a verdade e os interesses pessoais, Pilatos procurou um meio de livrar-se daquela angustiante decisão. Tentou repassar a responsabilidade para o Sinédrio ou para Herodes, talvez até como pretexto para reconciliar com o rei da Galiléia, reconhecendo o poder da sua jurisdição sobre o Nazareno. Pilatos estava relutante, não havia, porém, como escapar daquela decisão. Pois é, ele foi avisado de todas as formas possíveis, lembrando que toda a trajetória de Pilatos, o seu comportamento aponta para um posicionamento assim, para um comportamento assim. Se ele fosse uma pessoa genuinamente boa, é que dá vazão para as coisas de Deus, para as coisas boas de Deus, ele iria tomar decisões acertadas e aqui também ele tomaria decisões acertadas. Mas ele tem uma vida de distanciamento da presença de Deus. Eu já exemplifiquei isso bastante, né? Quanto maior a distância em relação a Deus, mais carnal nós somos. Então nossas decisões são mais pautadas em experiências carnais. Pilatos queria ficar por cima da carne seca. Pilatos não queria desagradar os seus súditos. Por isso ele tomou aquela fatídica decisão. Cada ser humano terá que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Outro não poderá fazê-lo. Enfim. Ou se apegar à verdade e passar a viver por ela, ou se entregar à mentira e se submeter ao seu domínio. Ainda hoje há muitas pessoas com duas caras. Desejam o Salvador de coração, mas o rejeitam na prática para satisfazer o mundo. Está se enganando, acha que está enganando a igreja, está enganando o pastor, está se enganando e perdendo um tempo significativo da vida aí. Em desespero, lavou as mãos e condenou Jesus à morte. Pilatos cometeu muitos erros na vida,
Mas agora, quando deseja sinceramente tomar a decisão acertada, não encontra forças necessárias. Sentindo-se acuado, desabafou. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Não vejo nesse homem crime algum. Em outras palavras, eu não sei o que fazer. Como eu disse, deixa eu terminar de ler primeiro. Por sua falta de firmeza, acabou perdendo o domínio da situação. De um lado, só ouvia ameaças. Se soltar estes, não és amigo de César. Do outro lado, só ouvia o perturbador silêncio de Jesus, que não lhe deu resposta. Então, num ato de desespero, querendo abster-se da responsabilidade frente a um homem que abalara sua consciência, lavou as mãos perante o povo. Mais uma vez, apenas enfatizando, tá? É natural uma pessoa tomar as decisões erradas, egoístas, protecionistas quando ela está distante de Deus, tá? Quando a gente está próximo de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Ele, geralmente nossas decisões são acertadas. Por quê? Estamos em proximidade com Cristo, estamos em relacionamento, estamos em sintonia. Nossas decisões acabam ficando parecidas com as decisões que Cristo tomaria no nosso lugar. Pode falar, Rogério. Eu acho que mesmo assim ainda a gente erra, hein? Bastante. Bastante. O índice melhora um pouco, mas a gente erra bastante, porque a gente dá muita vazão para a nossa carne, né? Pilatos lavou as mãos, mas não pôde lavar seu coração. Na verdade, ao entregar Jesus Cristo a quem pronunciara inocente, condenou a si mesmo. Sua dramatização poderia até ter impressionado seus ouvintes, mas em nada diminuiu a sensação de culpa latente da sua alma. Como têm sido suas ações? Você é cuidadoso ao tomar decisões, colocando antes diante de Deus? Como você lida com o cargo que lhe é confiado? Fica aí algumas perguntas, alguns questionamentos que eu vou printar aqui e mandar para vocês. Deixa eu ver se não vai parar minha gravação. Cadê? Fabio, Pilatos mandou colocar um título na cruz de Jesus também? Eu não lembro se foi ele. Eu acho que foi. Judeus, né? Ele colocou Rei dos Judeus. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Aí, se eu não me engano, ele coloca em 2 ou 3 idiomas diferentes, um negócio assim. Eu não tenho certeza, tá? Conclusion. Pôncio Pilatos entra para a história como um homem das decisões erradas, que rejeitou a oportunidade de se fazer amigo de Deus em troca de uma amizade com o mundo. Com isso, seu nome se imortalizou da maneira mais amarga possível. Nos versículos do credo apostólico, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Pilatos simboliza todo aquele que, embora convencido da verdade, se deixa levar pela mentira para atender seus interesses pessoais. Representa também aqueles que fazem mau uso da autoridade que lhe foi confiada, buscando mais a popularidade do que a justiça. Acho que não tem exemplificação melhor para um comportamento cristão do que o exato oposto do que Pilatos fazia. Cabe isso aqui uma ministração muito boa, inclusive. Nossa, acabou. E aí, o que vocês acharam? Dá para defender Pilatos? O Euler ia defender, ia tentar. O que vocês acham? Vai, Euler, defende aí. E só se ele deixou, igual eu te falei, deixou lá pro povo julgar. Só isso. Não fez, não... Então, a omissão de socorro também é crime. Ser omisso. O juiz comete crime quando ele manda para júri popular? Não, porque ele participa do julgamento, né? Agora, Rogério, a diferença é que o juiz, ele tá lá junto com os pessoal que vai julgar o cara, mas ele também dá o parecer dele. Pilatos ele saiu fora. Ele falou, não vou me envolver com isso aí. Vou lavar minhas mãos e cada um se vira. Entendeu? Exatamente. Ele pensou em si mesmo. E o imperador? E nada. Bom, pastor, quer fazer alguma consideração antes da gente terminar? Sim, tem alguns apontamentos aí importantes para fazer, vou tentar ser breve. Primeiro, a condenação de Jesus foi uma condenação
totalmente fora dos padrões mosaicos, né, da lei de Moisés. Porque qual foi o pecado de Jesus para os sacerdotes? Qual foi a acusação? E ele se autodenominava Deus, né? O Filho de Deus. E isso era uma blasfêmia de acordo com a lei de Moisés, né? E esse pecado de blasfêmia, segundo a lei de Moisés, teria que ser aplicado o apedrejamento e não crucificação. Então já erra aí, né? Já é um ponto totalmente falho sobre o julgamento de Jesus. Se Jesus foi blasfemo, se ele blasfemou, ele tinha que ter sido apedrejado e não crucificado, né? Nós temos aí várias parcelas de culpa, né? Pilatos, que apesar de tentar livrar Jesus em alguns momentos, porque ele queria fazer a coisa certa, mas tem a influência política, que é muito forte, né? Ele não queria perder a popularidade dele diante dos judeus, né? E o cargo dele, né? Porque a insatisfação dos judeus poderia trazer um certo conflito na sua posição política, né? E isso poderia chegar até o Império Romano, e isso causaria talvez que causaria um grande problema no governo dele. Então ele não queria também causar conflito com os sacerdotes, né? Apesar de que o povo judeu estava extremamente submisso, era um povo submisso ao Império Romano, eles não tinham o que fazer. Mas aceitaram essa submissão, né, para que eles pudessem, pelo menos, ter uma vida, né? Então, eles eram submetidos sobre a autoridade romana, mas isso não quer dizer que os judeus estavam satisfeitos com essa submissão, né? Mas eu acredito que havia determinados acordos, né, entre Pilatos, o governo, e a liderança judaica e o povo de Israel em si, né? Provavelmente havia um certo diálogo, um certo acordo, né, para que eles pudessem conviver bem. E esses tumultos talvez causaria grande problema para o governo de Pilatos, e ele talvez não queria ser afetado por esse problema. Mas sabia também que Jesus não tinha cometido crime algum, segundo as leis romanas. Segundo as leis romanas, que crime que Jesus cometeu? Nenhum. Mas para os judeus, ele era um blasfemo, né? No máximo, a acusação em relação a Jesus era a blasfêmia, porque ele se autotitulava filho de Deus e assim Deus, né? E isso foi um grande problema, né? Que causou esse tumulto todo. Claro que os judeus usaram, os líderes religiosos, né, os sacerdotes usaram isso como argumento para acusar Jesus, né? Mas por inveja, claro. Eles tinham inveja de Jesus porque o ministério de Jesus crescia muito e se tornou muito popular. E estava causando grande problema nas questões das lideranças religiosas, né? Quando os líderes religiosos poderosos começam a se sentir tocados, começam a se sentir acuados por uma outra força, eles vão se levantar contra, né? Eles não vão permitir que isso venha produzir frutos que está comprometendo a autoridade dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e eles fizeram várias reuniões para conversar a respeito do que eles fariam com Jesus, né? Tentaram várias vezes matar Jesus, mas não conseguiram, tiveram sucesso, dessa vez conseguiram o que eles queriam, né? Tanto é que, voltando a Pilatos tentou soltar Jesus, né? Tentou soltar Jesus e ele trouxe Barrabás, né? Barrabás, lembrando esse personagem que foi importante nesse momento. Barrabás era um ladrão, era uma pessoa criminosa e, segundo a lei romana, eles colocavam uma outra pessoa para que o povo pudesse decidir, né? Uma outra pessoa também que tinha cometido o crime e ficava a critério do povo decidir quem seria solto, né? E aí Pilatos acreditou que o povo preferia mais que Barrabás fosse preso do que Jesus, que não fez mal para ninguém. Acho que a mentalidade de Pilatos era essa, né? O povo vai escolher Jesus, né? Porque Barrabás é um criminoso, um cara perigoso, né? Mas o povo
preferiu escolher Barrabás. E aí Pilatos disse, mas vocês vão crucificar o vosso rei? E o povo, numa só voz, disse, nosso rei é César. Nosso rei é César. E assim crucificou. Então tem várias parcelas de culpa aí, né? A culpa não é somente do Pilatos, né? Mas também tem outras parcelas aí grandiosas de culpa que crucificaram Jesus, né? Realmente. Então, é isso. Eu acho que esses são os apontamentos que a gente percebe nesse texto. Acho interessante, esse estudo foi maravilhoso, muito bom, gostei demais. A respeito dos dons espirituais, é uma coisa que eu gostaria de falar em outro momento com os irmãos, né? Porque eu tenho, particularmente, a minha opinião, tá, irmãos? Vocês podem concordar e vocês podem discordar também. Mas, na minha opinião, pela observação da realidade, né? Eu vejo que muitos dons que estão na Bíblia a gente não tem. Não tem. Né? Tem gente que diz que tem, mas não tem. Por exemplo, o dom de maravilha. Se a pessoa tem realmente o dom de maravilha, então que ela venha transformar água em vinho. Se ela transformar água em vinho, eu vou acreditar que ela tem o dom do milagre, o dom da maravilha, ou fazer alguma coisa extraordinária, né? Aí você, não, mas aí é só Jesus que pode fazer isso, pode fazer isso. Mas Jesus, ele disse, vocês farão obras maiores, maiores do que a minha, né? E diz lá que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho o dom da cura. Tudo bem, então vamos fazer um teste, vamos lá no hospital do câncer, se você curar todo mundo, em nome de Jesus, verdadeiramente você tem o dom da cura, né? Mas é incrível que esses tipos de dons, de milagre, de cura, ele só acontece num determinado lugar, no espaço que as pessoas escolhem, dentro da igreja. Não, você vem aqui na igreja, porque é aqui na igreja que Deus vai fazer um milagre, né? Então, tem que ser um lugar específico, né? Um lugar totalmente trabalhado, preparado para trabalhar o emocionalismo das pessoas e afirmar curas que às vezes não aconteceu. As pessoas acreditam que tenha acontecido e não aconteceu. E as curas geralmente são dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, dor não sei o quê. São coisas bem muito comum, né? Muito comum, né? Quem é que não tem dor de cabeça, né? Quem não tem dor nas costas, quem não tem dor em algum lugar. Mas são curas muito subjetivas, né? Não são curas que são comprovadas realmente. Aí eu gostaria de ver uma pessoa que entrasse dentro da igreja sem uma perna e ele falasse, agora você vai ter a sua perna de volta. Esse seria um dom da cura maravilhoso, né? Jesus não fez isso? Outra coisa também, o dom da fé. Jesus disse, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. E nada será impossível para vocês, né? Então, a nossa fé é muito menor ainda do que um grão de mostarda, né? Porque se a gente ficar doente, se a gente der uma dor de barriga, a primeira coisa que a gente faz é ir no médico, né? É ir no hospital, é buscar uma cura, né? E a fé? Onde é que fica a nossa fé, né? Por que você não ora para auto se curar, né? Para nunca precisar tomar remédio, né? Então, é complicado. Então, a nossa fé é tão pequena, né, que eu acho que é menor que um grão de mostarda, né? Os irmãos podem discordar, tudo bem, mas passando para, assim, a prática, para a coisa real, né? Para a coisa real. Eu vejo que muitas pessoas aí usam falsamente esses dons que não têm para ganhar dinheiro, né? Para arrancar dinheiro do povo e enganar as pessoas. Isso eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não cure nos dias de hoje. Ele pode curar, entendeu? Mas não é dessa forma como fazia no tempo de Jesus, né? Na hora que a gente quer, no espaço que a gente determinar, nós vemos no culto da cura, porque é no culto da cura que Deus vai abençoar a sua vida. Então, isso aí é uma coisa que eu gostaria muito de discutir com os irmãos, né? Para a gente pôr o pé no chão e ter um pouco mais de proximidade da realidade, né? Da verdade, da prática em si, entendeu? Então, isso também nos falta, né? Dizer que nós temos esses poderes, irmãos, sinceramente, eu não acredito que temos, não, né?
A gente tem que buscar muito de Deus para ter essa fé que a gente diz que tem, mas eu não acredito que tenhamos, né? Mas a gente ainda vai discutir sobre isso, vocês podem discordar, que eu vou aceitar totalmente, tá? Mas é uma forma realista que eu estou vendo as coisas aqui na palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é fiel, então não há margens para subjetividade, né? Ou ela não é poderosa, né? Ou ela tem poder, ou ela não tem. Se a Bíblia tem poder, se a Bíblia é real, é verdadeiro, está escrito aqui na Bíblia, então nós é que estamos muito distante, muito ruim. A nossa situação tá brava, né? Tá brava. E a gente precisaria buscar muito mais ainda a Deus e para chegar nesse nível aí, né? Que Jesus disse, e Jesus disse é verdade, porque a fé de vocês é muito pequena. Eu acho que é isso. Jesus tem misericórdia de nós, né? Só isso que eu gostaria de apontar para os irmãos. Amém? Amém. Esse posicionamento do pastor é das pessoas que geralmente estão no meio dessa linha, né? Entre os cessacionistas e os continuistas, tem os que nem tanto um, nem tanto outro. Até porque, além dos dons de maravilha, existem mais uma gama de dons para serviço, né, que existem lá nas escrituras e que emanam hoje, né? Pastoreio, sabedoria, missão, enfim, uma série de coisas. E esse é exatamente o meio termo. Essa autoridade miraculosa, geralmente ela é atribuída em momentos específicos, geralmente para comprovar uma nova mensagem vinda do céu. Assim como foi com Moisés, com os profetas, com o próprio Jesus e os apóstolos. Após isso, após um encerramento do cânon, digamos assim, não há mais necessidade dessas manifestações miraculosas, até porque tudo que a gente precisa saber já está na Bíblia, tudo que está comprovado já está lá. O que se seguiu, segundo a galera que está nesse meio termo, são esses dons de serviço que a gente sabe aí, como eu tinha comentado, né? Os dons ministeriais, amor, serviço, enfim, uma série de dons que tem a ver mais com o servir e o se relacionar com Deus e com o próximo do que necessariamente fazer alguma coisa aí fora da casinha. É bem por aí mesmo. Bom, queridos, eu acho que é por aí. Eu acho que é só isso hoje. Deixa eu... Eita. Fábio, tem que abrir um fórum para discutir isso aí também. Porque eu já não concordo. Porque eu acho que Deus faz não quando a gente quer, mas sim quando ele quer. Nisso, mas ele faz sim. Nisso nós cremos completamente. O que nós estamos afirmando, pelo menos eu acho que é assim que o pastor pensa e eu penso também, é que não existe mais alguém que possa curar quando quiser. Porque a autoridade dos apóstolos era curar quando quiser. Era libertar quando quiser. Era transformar quando quiser. Eles faziam o que queriam quando queriam. Porque estavam sobre ele essa autoridade. Depois deles, o que a gente pode fazer é orar para Deus curar, é orar para Deus libertar, mas a gente não tem mais esse poder na nossa mão igual eles tinham. Mas sim, Deus cura, Deus liberta, Deus ressuscita, Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus para o sol, Deus faz o que ele quiser. Ele é Deus. Mas não tem mais ninguém que tenha esse poder igual os profetas, né? Não vai chover durante 3 anos. Se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu, e cai fogo do céu. Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente entende que hoje já não funciona mais. Por quê? Não tem mais a necessidade de comprovar uma mensagem. Os profetas do Velho Testamento tinham que comprovar que eles eram os mensageiros de Deus. Jesus e os apóstolos tinham que comprovar que eles eram os mensageiros da nova aliança. Feito isso, comprovado que eles eram, registraram tudo que eles registraram, ponto. Fim. A partir daí, se você quiser alguma coisa, você ora a Deus e se for da vontade dele, ele faz. Mais ou menos esse é o caminho. Semana que vem a gente vai falar de Tomé, tá bom? Então estejam prontos aí, pessoas de pouca fé. É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem acionar o Nilson, ele está pronto aí para responder vocês. Ora pela gente, pastor, vamos terminar? Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa noite que o Senhor nos concedeu pela sua vida e da misericórdia. Obrigado por essa noite abençoada, por esses ensinamentos que foram maravilhosos. Aprendemos mais um ensinamento sobre a vida de Pilatos, no processo da crucificação de Jesus,
Meu Deus, se não fosse o Senhor Jesus ter morrido por nós, nós jamais teríamos a salvação, mas graças ao Senhor que nos salvou e nos libertou. Abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estiveram presentes, participaram do estudo, que todos nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento de Deus. Dê uma noite de paz para todos, tranquilo, que possamos deitar, dormir e descansar, meu Pai. Dai-nos uma noite de sono tranquila, que nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, que as ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz. Fiquem Abração. com Deus, gente. Até mais.